Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui quem fala é a professora Kaline, professora de Educação Financeira, e hoje você do 7º ano vai aprender um pouquinho comigo sobre como saber o custo unitário do produto. Na aula passada, a gente já aprendeu sobre os custos de produção, o que eram custos fixos, custos variáveis, e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o custo unitário do produto. Vamos lá aprender? Primeira coisa, o que é um custo unitário, professora? Nada mais é que o custo que se tem ao produzir uma unidade de um determinado produto. Por exemplo, a gente vai produzir brigadeiros e aí a gente teve um custo com os ingredientes e tudo mais. E aí a gente precisa saber o quanto cada brigadeiro no caso, está custando para mim que estou produzindo o brigadeiro. E aí o que é que vai acontecer? Esse custo unitário, ele vai abranger tanto os custos fixos como os custos variáveis. Como assim, professora? Você vai levar em consideração todos os ingredientes que você utilizou, vai levar em consideração o trabalho que você teve, o gás que você está gastando, caso utilize gás, seja alguma coisa de cozinhar. Você vai levar em consideração a energia, a água que você está utilizando. Todos os custos você vai considerar. Então, você vai considerar tanto os custos fixos como os custos variáveis. E qual seria a importância de saber o custo unitário, ou seja, o custo de uma unidade do meu produto? Saber o custo unitário é muito importante, minha gente. Sabe por quê? Porque vai ajudar a gente a determinar o nosso preço de venda para o produto. Porque se a gente não souber o quanto está custando a produção daquele produto para mim, eu posso colocar um preço para vender aquele produto e eu ficar no prejuízo, não cobrir os gastos que eu estou tendo. Então, eu preciso colocar um preço que seja maior do que os gastos que eu estou tendo ao produzir o produto. Então, por isso que é tão necessário, tão importante saber o quanto está custando cada produto ao ser produzido. E, além do mais, vai auxiliar no controle financeiro do nosso negócio, da nossa empresa. Por quê? Porque a partir do momento que a gente sabe o quanto a gente está gastando, a gente vai saber, por exemplo, se a gente está ficando no vermelho, se está gastando demais além da conta. A gente vai conseguir ter um controle financeiro do nosso negócio. A gente vai saber se o que a gente está ganhando, a gente tem condições de pagar os nossos custos. A gente vai ver se está crescendo a nossa empresa, se está saudável financeiramente. Então, a importância de saber o custo unitário vai ajudar a gente a determinar o preço que vai vender aquele produto e vai auxiliar no controle financeiro. A gente precisa saber o quanto está gastando. O custo unitário, é bem importante vocês saberem disso, ele pode ser chamado também de preço unitário de custo. Então, custo unitário é a mesma coisa que preço unitário de custo. Então, se vocês virem em algum local, olharem em algum local que esteja assim, preço unitário de custo, é a mesma coisa que custo unitário. Ou seja, é o custo de se produzir uma unidade do meu produto. E como calcular esse preço unitário de custo, professor? Esse custo unitário? Vamos a um exemplo? Vamos supor que você trabalha com doces e aí você recebeu uma encomenda de brigadeiros. Olha que delícia! E para fazer o brigadeiro, o que é que a gente vai precisar? Leite condensado, manteiga, chocolate em pó. E todos esses custos e todos esses produtos, eles vão gerar para mim um custo. Então, considerando que a gente comprou todos esses ingredientes, a gente gastou em torno de R$ 9, um exemplo.
E com esses ingredientes que a gente comprou, a gente conseguiu fazer 48 brigadeiros. E aí, como é que a gente faz, professora, para saber quanto custa cada brigadeiro pra gente? Quanto é que tá custando pra gente cada brigadeiro? É muito fácil. Basta a gente pegar o valor que a gente gastou com os ingredientes e dividir pela quantidade de brigadeiros que a gente produziu. Então, ó, a gente vai ver aí, ó, que o nosso custo unitário vai ser a mesma coisa que 9, que a gente gastou R$ 9 com os ingredientes, dividido pela quantidade de brigadeiros que a gente produziu, 48 brigadeiros. E aí, fazendo essa divisão, a gente vai chegar a esse valor, 0,1875. Vige, tia, o que é isso? Isso é o custo do nosso brigadeiro, de um brigadeiro. A gente pode arredondar esse valor e falar que o nosso brigadeiro custa em torno de 19 centavos aproximadamente. Então, quando a gente for vender o nosso brigadeiro, a gente não pode colocar um preço menor que 19 centavos por cada brigadeiro, senão a gente vai ficar no prejuízo. A gente tem que colocar um preço maior que esses 19 centavos por cada brigadeiro. Tá vendo como é importante saber o custo? Porque se a gente não soubesse o custo de cada brigadeiro, a gente poderia colocar um valor, um preço para vender o brigadeiro mais baixo do que o custo que a gente está tendo a produzir. E aí a gente ia sair no prejuízo. Aí, olha só, foi o que eu já disse para vocês. A gente não pode cobrar por um brigadeiro um preço menor que 19 centavos, senão a gente vai ficar no prejuízo. Então, sabendo o custo unitário, a gente vai poder determinar com maior clareza o preço de venda do nosso produto. Mas, professora, a gente deve levar em consideração apenas os custos dos ingredientes? Não. Ali foi só um exemplo. A gente deve considerar todos os gastos envolvidos. A gente deve considerar, por exemplo, o gás, deve considerar o trabalho que a gente teve em estar enrolando lá os brigadeiros, fazendo o brigadeiro, mexendo o brigadeiro na panela. Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso. Então, a gente tem que colocar um preço para o gás que eu utilizei, um preço para o meu trabalho. E aí, a gente vai levar em consideração quando for somar todos os custos e fazer depois o cálculozinho para saber o quanto é o meu custo unitário. E aí, gente, termina a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido a calcular o custo unitário. E eu deixo uma frase bem legal para vocês hoje, que a dificuldade é o que desperta o gênio. Então, se tá difícil, tia, tá difícil, muito complicado o assunto. Gente, é a dificuldade que faz o gênio aparecer. Então, é com a dificuldade que a gente consegue subir cada vez mais. É com a dificuldade que a gente consegue crescer. Então, é isso, galerinha. Beijo no coração de vocês e até mais. Tchau, tchau.